Aí pessoal, para registro então, motor no cofre, tampa do diferencial aberta. Agora vamos fazer aquele processo de limpeza aqui da face e da tampa. Já levei para lá para lavar, tirar toda aqui a junta de papelão. A gente vai fechar com junta química, para daí depois a gente fazer funcionar o carro. Aí a gente vai fazer funcionar ainda sem o agregado, né? Para confirmar aí todo o serviço foi feito, se não vai ter vazamento, nada. Tá aí a tampa então, diferencial. Bora lavar e depois tirar toda essa junta e iniciar aquele processo que vocês já conhecem aí de limpeza, para aplicar aí o Loctite 598. Fala galera, tampa do diferencial já torqueada aí, 12 newtons de aperto aqui também. Eu dei um pouquinho mais, eu dei 14. Limpar sempre as roscas, sempre tratar aí a face, não deixar nenhum tipo de contaminante, desengraxar, thinner desengraxante sempre aí, ó. E aí é o segredo do sucesso para não vazar, né? E claro, né, Loctite 598 sempre. Então agora vamos deixar curando aí. Eu tenho uma coifinha de eixo aí para trocar. Vamos trocar essa coifa de eixo, ver como é que tá por dentro, ver se tem que descontaminar toda ou não. Como ela estava só furada, se não tiver contaminação a gente pode só adicionar a graxa extra aí e fechar, mas a gente sempre avalia aí o estado que está de contaminação, né? E sempre que ela estiver rasgada não tem mais salvação, né? Só quando ela tá só furada que dá para fazer isso. Feito isso, daí dá pra gente pensar em montar os eixos, montar aí esse tubo primário aí, tubo intermediário, essa junção aqui que o Jean levou a fazer para facilitar a manutenção aí até o cliente, enquanto o cliente manter o coletor. Falta também colocar os falta colocar os parafusos adicionais do câmbio aqui, que é aqueles da capa seca. Isso aqui eu não sabia, nesse câmbio vai um só. Isso eu não sabia. O Vectra B vai 4 parafusos aqui. Eu vi, tá brocado. Enfim, aqui já tá tudo se encaminhando. A gente tem que botar aí o filtrinho de óleo. Vamos colocar o óleo que tava no carro, que a gente tinha trocado só pra vir. O óleo do motor, né? O óleo do câmbio vai novo. O óleo do carro nós vamos colocar o que foi colhido, mas vamos recomendar a troca desse óleo antes do cliente ir embora. Então vamos colocar para funcionar o carro, né? E aí depois recomenda-se a troca aí antes do carro nos deixar. Então, mais uma etapa concluída, daqui a pouco a gente volta aí com novidade. Aí pessoal, abriu o eixo aqui do lado esquerdo, a gente já fez um cross-check. Peguei aqui a graxa, dei uma avaliada, tá zeradinha mesmo, não houve contaminação. Ele estava vazando por um microfuro aqui, porque estava torcida a coifa. Então aqui dá pra gente manter, não precisa fazer todo aquele processo de remover toda essa graxa. Então daí não onera o cliente aí, 1 hora de serviço praticamente a mais nisso. Mas a gente vai entrar com uma bisnaga inteira de graxa aí que acompanha a coifa Spicer que vai entrar no lugar. Tampa do diferencial já havia mostrado, né? Já coloquei o eixo do lado esquerdo do carro. Então vamos fazer o serviço aqui e já instalar esse eixo também. Já fica um passo mais perto de fazer o carro funcionar. É isso aí. Aí galera, só para mostrar então, o eixo lado direito aí já está montado no lugar. Coifinha pela Spicer a gente tem utilizado aí, tem tido sucesso. As dimensões perfeitas, aí vem um kitzinho completinho, vem com a graxa grafitada. Então é o que a gente tem utilizado aí, depois de ter tentado Nakata, ter tentado Axis e ter sofrido um pouco. A gente acabou achando a Spicer e segue usando. E é quem fabricava o semi-eixo desse carro. Isso. Então agora é só montar o escape aí, fazer parte de conexão, botar os fluidos do carro pra gente fazer funcionar o carro, né? Aí a ideia é fazer funcionar 1 horinha pelo menos aí, ter certeza que tá tudo em dia. E depois começar a peregrinação da volta do agregado.
Lembrando que a gente tem que inspecionar lá a parte de combustível e ver se ficou 100%, senão a gente vai ter que intervir de novo dentro da tampa lá, depois eu explico pra vocês. Mas tirando isso, tá tudo mais ou menos encaminhado. Então bora lá. E aí daqui a pouco eu já venho mostrando mais coisas pra vocês. Só para registro, pessoal, o carro funcionou aí quando eu tô lidando no branco lá, o Jean finalizou o que precisava para fazer funcionar o elevador, o carro sem o agregado, pra gente acompanhar aí a parte de estancamento de vazamento. Tá com chiado aqui na parte da distribuição, a gente já identificou que a capa das correias, a capa tava bastante danificada aí das porquices mecânico, né? Então a gente vai ter que de repente dar um calorzinho pra endireitar ela aí, ó, ela tá encostando de leve na correia. Vai ver, é por isso que eles tinham botado as arruelas tudo, pra afastar os deus ali. Aí ao invés de resolver a capa, você afasta a correia. Não vou nem falar nada. Enfim, vamos ajeitar. Se precisar, arranca a capa, mas não se bota a arruela atrás de rolete pra afastar a correia dentada por causa de capa, né? Acompanhando lá a parte do combustível, deixar ele se sangrar o arrefecimento aí, ver se não vai vazar em nada também. E aí depois, estando tudo certinho, a gente pode começar a pensar na volta do agregado. Nem tucho não bateu e esses estavam descarregados. Tem o sistema de freio todo para sangrar. Esse carro é com ABS, vamos tentar sangrar ele tudo no equipamento aí para não ficar pedalando muito o sistema. Mas aí esse a gente deixa para amanhã. Daqui a pouco eu vou mostrando novidades para vocês. Tá aí, galera, o Astra depois da funcionada dele, acabei de desligar. E olha só, eletroventilador da frente novinho aí, ó, agora trabalhando do jeito certo, né? Ou melhor, agora trabalhando, porque tava queimado. O interno aqui também ligado, aquele procedimento de cool down que ele faz, baixar a temperatura, a pressão do gás do ar-condicionado para a próxima partida. E tá aí. Então, tipo a judiaria que era, né? Um carro com motor praticamente todo novo e trabalhando aí com dificuldade de arrefecer, né? Trabalhando com a temperatura mais elevada. Mas beleza, agora tá resolvido. Vamos levantar o carro, procurar por algum possível vazamento. Se Deus quiser não vai ter nada, para daí pensar na volta do agregado. Situação do Astra aí, galera. Carro testado e aprovado aí sem o agregado. Graças a Deus não tivemos nenhum ponto de vazamento de óleo no motor, câmbio. As mangueiras de arrefecimento que a gente mexeu ali, superior do radiador, inferior do radiador. Retorno do ar quente por cabeçote e alimentação do circuito, né, que vem no reservatório de expansão por tubo. Tudo sequinho. Agora então desmontar aqui o tubinho do escape novamente. O agregado já está aqui, preparando ele para voltar. Fazer a substituição do coxim traseiro aí do câmbio. Vai sair essa coisa asquerosa aqui que tinha instalado no carro. Tá até quebrado, não aguentou nem o aperto que o profissional aí que trocou deu. E vai entrar um coxim original GM. Olha a diferença na peça, né? Provavelmente com a troca desses coxins só ficou um ali, que é de marca chinesa, o superior do câmbio. Deve acabar a questão de vibração aí que o cliente relatou, que depois que trocou os coxins o carro ficou vibrando mais. Então vou instalar o coxim GM ali no agregado e em seguida a gente já sobe ele pro carro. Aí galera, torqueando os montantes do Astrão aqui então. Deixar aqui referência, a gente sempre deixa, né? Referência dos torques, tá? 70 newtons pivô e terminal de direção. Entre 55 e 70 newtons. Entre 65 e 70 newtons. Então terminal e pivôs, tá? São porcas autotravantes, então daí não precisa botar trava química. Eu vou torquear aqui. Ponta de eixo 170 newtons, tá? Lembrar aí, se for fazer trava na parte de freio, sempre fazer no cavalete. Aqui trava a chave no cavalete aqui, ó. Nunca travar na parte flutuante da pinça para não forçar os flutuantes, né? Entre 55 e 65 newtons na bieleta, falta só a parte de cima, a parte de baixo foi torqueada.
E aí era isso. Fica tudo torqueado aqui a parte dos montantes. Lembrar sempre de botar a trava aí, né? Depois eu vou botar a cupilhazinha de trava aqui. Às vezes é necessário dar um pouquinho mais de aperto para posicionar o centro para entrar a cupilha. Feito isso, a gente volta para a peregrinação da tampa do tanque. Eu explico em seguida para vocês lá. Mas está chegando no final, a reta final, Astrão. Bora lá. É o cão. Aí, galera, a parte aqui de montante torqueado, já baixei o carro para depois fazer uma sangria inicial aí no sistema de freio. Voltei aqui para a parte da tampa flange de combustível. Eu acho que eu havia falado para vocês que a gente comprou uma flange, veio uma Bosch que pelos códigos aplicaria no carro, mas o diâmetro do duto de saída de combustível é maior do que deveria ser aqui. Então é bem bagunçado isso aqui. Essa tampa era para ser a mesma do Corsa e tal, com as duas saídas 8 mm. Porém o Astra depois recebeu uma atualização, uma das saídas foi para 10 mm. E todas as tampas de reposição das marcas que a gente estava acostumado a usar, nenhuma era correta para o carro. TSA, em primeiro lugar Bosch, segundo lugar DS, terceiro lugar TSA. Nenhuma delas batia uma medida. A gente foi com 2 fornecedores, mais pesquisa pela internet. E a TSA, embora na especificação técnica diga que a medida é a mesma, a tampa fisicamente não é. A gente olhou e não é. E a Bosch, além de não ser o diâmetro certo, os pinos são em posições diferentes aqui. Os pinos pro lado direito, não pro lado esquerdo. Aí um fornecedor nosso aqui, a gente levou a tampa original do carro, aí discutiu com ele lá, ele desenterrou uma VP. Não é uma marca que a gente está acostumado a utilizar, mas essa pelo menos bateu aí todas as especificações. E aí a gente montou, então tive que desmontar mais uma vez, tirar o copo mais uma vez, montei tudo de novo. 2 mangueirinhas novas. Claro que aqui nada é culpa do cliente, né? A gente forneceu tudo. E o fato de ter que fazer de novo foi por descuido meu, de ter bateu o código, eu montei, e só na hora de botar o conector que eu vi que não era o certo, né? Então fica aí a lembrança para a próxima vez conferir aí, mesmo quando o código bata, porque tem essas bagunças aí, né, nos fabricantes. E agradecimento aos 2 fornecedores nossos que se debateram com a gente até desenterrar a tampa. Então bora lá montar agora definitivo. Vou trocar a vedação também, porque daí com a folia de mecha ali, pegou combustível na vedação, a vedação inchou, então ela já não está adequada a montagem, então vamos botar mais uma vedação nova aí. E agora montar para ficar, né? Então é as coisas que às vezes não tá tanto no nosso controle, né? A dificuldade de achar uma tampa certa, mas a gente vai se prevenindo para tentar amortizar aí nas próximas vezes que ocorrerem, né? Mas tem que estar preparado, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. E o cliente tem que estar preparado aí, que às vezes uma coisa simples pode se tornar uma coisa complexa, né? Bora continuar aqui, eu já vou atualizando vocês. Avançando no serviço no Astra aí, galera. Estamos sangrando o sistema de freio aí com aquele carinho, cuidado, sem pingar nada aí no carro, né? Uma mangueirinha aí. Até pra quem quiser saber, a gente usa uma mangueira dosadora de soro aí, pega em hospital e tal. E aí é garantido sucesso, ela encaixa bem lá, fica tudo certinho aí. E aí dá pro cara sangrar sem medo do sistema de freio. Começando aqui pelas rodas traseiras. A embreagem a gente já tinha sangrado previamente no pé mesmo. Aí agora a gente vai fazer o ABS na máquina e depois confirmar e fazer o sistema de freio aqui na pressão e depois confirmar que tá tudo certo. Lembrando que as rodas traseiras principalmente aí eu vou passar mais fluido, porque tá saindo fluido coloração bem escura aí, né? As pinças dianteiras eu abri elas todas, então ela praticamente esvaziou, já deve estar cheia de fluido novo. Mas aqui nas pinças traseiras tem fluido velho ainda. Então vamos passar pelo menos uma lata extra aí
no sistema deixar zerado. Que eu já fiz essa roda. Eu vou dar umas 3 voltas ao redor do carro sem pretensão, aí tirando o fluido, e depois sim começa propriamente dito a sangria, inspecionando aí por ar, ver se fica 100%, tá? As tampinhas lá atrás, o carro tinha, eu só tirei, depois vou colocar de volta. Já parafusei a mini frente do carro aí também, todas as mangueiras, tá tudo confirmado, tudo certinho no lugar, nada esgangalhado, nada sem presilha, né? Base da bateria a gente deu uma tintinha aí, tava bastante enferrujado. Então desse jeito vai seguindo aqui, deixando o Astra zeradaço. Aí pessoal, tirando aí a terceira rodada, última pinça, a mais próxima do carro. Olha a diferença de coloração, isso que nem decantou, né? Mas a diferença do fluido novo pro fluido velho aí no fundo. E esse carro tava bem limpo, tá galera? Então aí ó, sempre bem cuidado, sempre evitando sujar aí qualquer coisa, até por causa da contaminação, isso é um óleo, né? Mas para evitar danos aí, descascar a pintura das pinças, especialmente em alguns casos que faz com a roda no lugar também. Tomar esses cuidados, não é difícil, não é caro para evitar problema. Também tirei aí uma boa quantidade de fluido de embreagem, saiu um pouquinho de ar que não tinha saído no pé, saiu na pressão. E agora feito isso, sim, a gente pode começar a pensar em montar a frente para testar o carro, né? E depois, se precisar, a gente tira um pouquinho mais de fluido aí, caso não fique do agrado aí depois de trabalhar o carro, né? Depois de funcionar, pode aparecer alguma sombra de ar que tenha ficado no sistema. Então a gente sempre gosta de sair, testar o carro e, se precisar, tira mais um pouco. Mas é isso aí galera, vamos seguindo. Aí galera, abracei o Astrão com os dentes aí. Consegui finalizar tudo, as capas, para-barro. Mentira, não finalizei, falta mais 3 pressão de cada lado. Eu achei que era porca que nem o do Vectra e não é. 4 pressão de cada lado. Cara, acabei com todas as pressões que tinha em casa para repor aí. Aqui eu tive que adaptar algumas que a gente tinha, porque os buracos estão arrombados aí, ó. Aí a pressão GM não fica no segundo lugar. Consegui desenterrar os parafusos que faltavam, tudo cabeça sextavada para ficar igual os que estavam do outro lado. E agora, olhando para barro, tá faltando 4 pressões de cada lado ainda. Então vou ter que comprar, essas não tem alternativa, tem que ser originalzinha. Mas no mais, o resto tá tudo preso, os plásticos, o bigode do para-choque, tudo no lugar, tudo parafusado. Lá em cima, tudo montado já. Já montei ali caixa do filtro de ar. Tava com uma abraçadeira de parafuso, passei por uma abraçadeirinha de pressão original. Capa da bateria, suporte da bateria. Até eu esqueci de botar a capa da bateria, vou botar a capa ali, capa que ficou em cima da mesa. Eu já vou botar pra não ficar lá não esquecendo, não ficando com a capa do cliente. Aconteceu já, não por vontade, por esquecimento. Já testamos toda a iluminação aí, tá tudo certinho. O cliente tinha solicitado pra gente remover os xenon que estavam aplicados nos faróis aí. Já tiramos, botamos um parzinho de lâmpada Philips, originalzinha aí, né? Ele tá com a louça interna desse farol quebrada. Até eu questionei ele se ele sabia que tava quebrado, ele disse que sim, tá ciente que tava quebrado. Mas tá aí, ó, tudo montado. O carro já funcionou de novo, agora com tudo certinho, direção hidráulica preenchida também. Já tudo testadinho, tudo sangrado. A barra da direção está conectada, mas falta torquear ainda, ela não encaixou até o final. Então eu vou ter que tirar do elevador para conseguir ter um acesso melhor ali, o acesso é bem difícil. Então eu vou depois tirar do elevador o carro e aí eu consigo torquear o parafuso. Testado de novo os eletroventiladores, funcionamento certinho agora. Tô cansado, mas dá pra dizer que tá 80% concluído. O que falta ainda? Falta a gente corrigir o arrefecimento, o aditivo correto aí, né? Na proporção correta, ele tá
bastante diluído aí, né? Porque foi preenchido com água mineralizada para trabalhar o carro. Então a gente vai extrair aí o que for possível e preencher com aditivo. O próprio cliente forneceu aditivo da Delphi, ótimo aditivo, tá? Falta ali torquear a barra da direção, obviamente, montar as rodas no lugar, levar para o alinhamento, fazer aquele teste de rua, né? Foi trocado flexíveis, feito caixa de direção, então a gente sempre testa o carro. Então, a princípio estamos dentro do estimado, depois de muito atraso. É o primeiro dia que a gente está na frente da máquina. A ideia era concluir ele para quinta e amanhã acho que já vai estar concluído. Para aí a gente só, amanhã é quarta no caso, já vai estar concluído pra gente só fazer os testes de rua. O carro se comportou bem, nada de surpresas aí no decorrer dessa parte de montagem de tudo. Então vamos agradecer ele. Essa abraçadeirinha aí eu botei uma abraçadeirinha de pressão aqui, tava uma de parafuso. Então galera, para quem assistiu até aí, acompanha, vai ter mais um restinho de vídeo. Saga do Astra aí. Esperamos ver ele de novo, mas não tão cedo. Foi feita uma boa manutenção, então depois é pouca coisa que ficou para trás. Aí acho que o cliente vai demorar para nos visitar. Então é isso aí, galera. Fala pessoal, só para registro então. Agora sim, finalizado as capas e para-barros aí, ó. Colocamos as últimas presilhas que faltavam, 4 de cada lado aí. De GM é o carro com mais plástico e presilha aqui que eu conheço. Foi alguma, hein? Mas tá finalizado. Lembrando que tá todas elas instaladas, todos os parafusos das capas sextavados. Coloquei aqui a orelha de metal que tava faltando, tava com furo adaptado desse lado. E aí a única adaptação que precisou ser feita foram as 4 presilhas da capa aqui, porque os furos estão um pouco abertos. Acho que usaram em um momento uma presilha adaptada e abriu o furo. Aí foi preciso colocar uma presilha adaptada ali. Pois quando o cliente for fazer a chapeação, aí tem que ver ali se de repente fecha o furo do para-choque com plástico e tal. Fora isso, tudo certinho. Agora a gente vai instalar as rodas, torquear a barra da direção e levar o carro no alinhamento. E aí já rodar com o carro, né? Fazer os testes de rua que são necessários aí para poder entregar o carro. O cliente vai pegar o carro e já vai sair para a estrada. Não é muito recomendável, a gente sempre diz que é bom o cara andar um pouco na cidade. Como foi feita uma intervenção muito grande, a gente não está livre de que 3 coisas possam acontecer. Primeiro, alguma peça ter problema, né? A gente tenta testar o mais extensivamente que dá, mas nada evita, né? Segundo, a gente ter cometido algum erro. A gente sempre tenta revisar duplamente, aí um faz, o outro revisa, mas somos seres humanos, ainda pode dar erro, né? Então pode gerar BO. E a própria qualidade dos componentes, né? Que hoje é duvidosa, então além daquele risco normal de uma peça ter problema, tem o risco inerente à baixa qualidade mesmo dos componentes na atualidade. Então, normalmente a gente sempre recomenda dar uma rodada na cidade antes, mas aqui não é opção. Então o que a gente vai fazer? Hoje, terminando, eu já vou fazer um teste de rua com o carro. Vou rodar aqui na cidade um pouquinho, depois eu pego aqui a estrada aqui perto um pouquinho, pra pelo menos ter certeza que tá tudo em dia. E aí depois disso eu faço a correção do arrefecimento, que daí deixa circular bem, né? Aí a gente faz a correção do líquido de arrefecimento aí do carro também. Eu levo vocês comigo nesse processo. Então bora matar esses outros detalhezinhos, montar essas rodas e levar o carro para geometria. Aqui no Astrão, galera, rodamos com ele aí, fiz uns 30 km com ele de cidade. Opa, continuando, chegou a entrega bem na hora aqui. Então rodei uns 30 km com o Astrão, peguei bastante cidade aqui, fiz ele fazer as trocas térmicas adequadas aí, né? Tudo certinho, se comportou bem. Embreagem bem assentada,
freio tá bem sangrado, não vai precisar tirar fluido a mais. Ele tá aqui esfriando desde a hora que eu cheguei. Ah, foi feito alinhamento também, geometria. Ficou zeradinho também. Agora tá esfriando pra gente fazer a extração de parte do aditivo e entrar com o aditivo para deixar na proporção correta aí. E a gente está atualizando a ordem de serviço para em seguida combinar a entrega aí para o cliente. Duas coisas que não é habitual nossa, que aqui a gente está fazendo por exceção, porque o carro se estendeu bastante aí, né? Alguns atrasos nossos que podem ocorrer, né? No dia a dia da mecânica acontece uma coisa que outra, a gente sempre tenta ir joqueando com o cliente, dando alguma bonificação em forma de agrado de serviço no carro aí para compensar, mas também por questão de algumas peças que foram tendo problema aí na compra, né, dificuldade, alguns itens de achar, e o que é pior, né, a quantidade de defeito colocado que o carro tinha, né, onde a gente foi mexendo, foi desenterrando coisas para fazer. Também estamos acostumados. O cliente às vezes é que acaba levando um susto, tanto por questão de custo e como vai se estendendo a manutenção, e também por questão de tempo, porque quando tu bate num defeito e tem que resolver, tu estopora com toda aquela linha, aquela cronograma que tu tinha pro carro. Por estes motivos, duas coisas fora do comum estão acontecendo. Primeiro, o carro vai ser entregue sujo, já avisei o cliente, como ele está com bastante urgência do carro, a gente não vai poder limpar, a gente não gosta de entregar o carro sujo, nem que seja a gente lavar. Eu ainda vou dar uma água pelo menos, mas não vou lavar efetivamente o carro, porque o carro fica na mecânica, ele ficou um mês praticamente na mecânica, ele suja bastante, né? Pega pó, a gente encosta com a mão suja e tal, então a gente sempre gosta de entregar limpo. E outra coisa, a gente sempre, quando faz uma manutenção tão extensa, a gente gosta de rodar mais com o veículo. 30 km é pouco aí, mas mais uma vez, é um caso especial, o cliente está ciente, então a gente vai liberar o carro para ele, ele vai ficar de olho, vai botar o carro na estrada, vai ir a Torres, a gente vai ficar também de orelha em pé aí, caso dê algum BO. Não é para dar nada, mas sempre pode, e a gente evita liberar com tão pouco teste. A gente costuma rodar aí uns 100 km quando é esse tipo de manutenção extensiva. Fora isso, tá uma delícia, o carro tá uma delícia de andar. Ficou coisas para fazer, obviamente, mas o cliente levou um susto, a quantidade de BO que tinha aí, que ele já tinha supostamente resolvido e tinha ou feito coisa pior ou estragado outras coisas. Agora ele tem que se programar para no futuro ir matando essas coisinhas que ficaram. Ficou bem menos coisa para fazer do que foi executado, então tem pouca coisa para deixar o carro zerado agora. É isso aí, galera, daqui a pouco eu volto mostrando o arrefecimento e a gente encerra aqui. Não volta assim. Se despedir então do Astra, galera. Eu já preenchi o arrefecimento aí com aditivo fornecido para o cliente. Acabei deixando transbordar aqui, fazendo ciclo térmico, então ficou baixo do nível, depois a gente preenche. Deixar ele se esfriar. E já está combinado aí a entrega com o cliente também. Então, vamos nos despedindo dele. Quem assistiu até agora, deixa aí 2.0 como palavra-chave. Ou melhor, 2.016. Terror de muita gente que sai na rua achando que vai levar a Astra aí. Tem uns que se encontrar na rua vai tomar um cacete. Então deixa aí a palavra-chave. Curte, comenta, compartilha, dá uma força pra nós aí nessa caminhada. E é isso aí, galera.